Salve o povo de Deus, com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o diácono Michel e juntamente com essa igreja Ministério Orar Sem Cessar, junto com o pastor Luciano, o pastor presidente desta obra. Aqui do estado de Sergipe, quero já trazer uma palavra para o seu coração nesta noite. Uma palavra para nos fortificar, uma palavra para que venha nos alimentar nossa alma, nos fortificar, nos amadurecer, aonde você estiver. A palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, versículo 32 ao 44. Atos capítulo 10, versículo 32 até o 44. Vou ministrar esta palavra para o teu coração nesta noite, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus vai falar com seu coração tremendamente. Que o Espírito Santo de Deus venha acender a chama viva sobre teu coração e te restaurar. Fala assim: Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este pousa em casa de Simeão, o curtidor junto do mar, a qual vindo te falará. Assim que logo mandei a ti, e bem fizeste em vir aqui. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E Pedro, abrindo-se a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e a obra e a justiça. A palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus. Esse é o Senhor de todos. Vós bem sabeis que a palavra viu por toda a Judeia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, enquanto a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com virtudes, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de Judeia como em Jerusalém, a qual mataram e pendurando no madeiro. E este o ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus dantes ordenará, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E mandou-nos pregar ao povo e testificar que ele é aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas,
de que todos os que nele gera receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E falando Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouvia a palavra. Glória a Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, nós vemos que esta passagem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vemos que aqui vai ter duas visões. Você pegando do primeiro adiante e do 32 adiante, vai ver que você tem duas visões. A primeira visão, a qual Deus deu a visão a Cornélio em Cesarém. E a segunda visão que Deus deu a Pedro. Cornélio, aleluias, em Cesarém. Glória a Deus. Deus deu esta visão a Cornélio. Aleluias. A qual Cornélio, ele era um centurião. Ele era um centurião italiano naquele lugar. Aí Deus dá primeiro a visão a Cornélio, depois Deus dá a mesma visão a Pedro. Mas eu quero aqui te dizer e relatar que no versículo 32 em diante, aleluias, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tens por sobrenome Pedro. E este pôs em casa de Simeão, o curtidor, junto ao do mar, a qual vindo te falará. Então foi enviado a Jope, né? E mandou chamar Simeão. Foi diretamente para chamar Simeão, a qual Simeão tinha por nome de Pedro. E Simeão estava em sua casa, junto do mar. Mas quando mandou chamar Simeão, a qual vindo ele vai falará. Versículo 33 diz que assim que logo mandei a ti, vírgula, bem fizeste em vir aqui. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, quando esta visão foi até Cornélio, e mandou enviar para Jope, e mandou chamar Simeão, o qual tem o nome de Pedro, a qual ele mandou ir até, aleluias. E quando ele, aleluia, versículo 33 vai dizer que mandei a ti, então foi mandado até Simeão, Pedro, para ir até ali, para ir até onde Cornélio estava. E chegando lá, aleluias, ele fala que, aleluias, bem fizeste em vir. Então, foi bom para que ele fosse até lá, porque ali estava o quê? O presente diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus era mandado. Então Deus deu essa revelação para os dois, para ir ali, para
escutar, para ouvir tudo quanto Deus tinha ordenado, tinha mandado. Eu quero dizer para o seu coração que assim quando o Senhor ele nos chama, assim quando o Senhor nos dá uma visão, assim quando o Senhor nos direciona para algo, nós temos que estar o que? Atento a ouvir, aleluias, tudo quanto Deus nos manda ouvir e, aleluias, e ouvir. Porque no versículo 34 fala aqui que Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Então Pedro ele reconheceu por a verdade que Deus ele não fazia o que? Acepção de pessoa, que Deus ele escolhe, pode ser qualquer um. Eu quero dizer para o teu coração, meu irmão, que Deus ele não faz acepções de pessoa. Deus ele escolhe, aleluia, aquele que se acha necessitado, aquele que se acha incapaz, é esse que Deus escolhe, é esse que Deus capacita, é esse que Deus reconhece. Porque Pedro vai dizer que abrindo a boca, então Pedro ele abriu a boca e falou que não reconhecia, né, por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ele ama todos por igual. Deus escolhe aquele que se acha incapaz. Deus escolhe aquele que se acha, né, incapaz para estar capacitando esta pessoa. Eu quero dizer para o seu coração que Deus ele te reconhece do jeito que você é. Deus ele te chamou, ele te capacitou, ele te reconheceu, não pelo que você faz, mas pelo que você é, pelo que você, aleluias, está, aleluias, se dedicando, crescendo e se enraizando na presença do Senhor. Então assim, meu irmão, no versículo 35 fala assim: mas que lhe é agradável aquele que, traço, vírgula, mas que lhe é agradável aquele que, vírgula, em qualquer nação o teme e a obra da justiça. Então ele vai dizer aqui que é agradável aquele, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, seja qual for a nação, não importa a nação, não importa o reino, mas é agradável aquele que teme ao Senhor e a obra da justiça, a obra de Deus. Eu quero dizer para o seu coração, meu irmão. Muitos podem te dizer: não, você não vai conseguir, você não vai. Ei, acalma teu coração. Mas é agradável você, que Deus te escolheu aí nesta cidade, aí neste país, porque você teme ao Senhor. Você teme aquele a qual Deus te reconheceu, Deus te ungiu, Deus te escolheu para pregar, para pregoar o evangelho aí neste lugar. Então é agradável para Deus, a qual Deus te reconstituiu você, Deus te chamou neste lugar para ser temente, para fazer a obra da justiça, a obra de Deus.
Aleluias. E a palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus, este é o Senhor de todos. Então esta é a palavra a qual foi enviada aos filhos de Israel. Então a palavra foi enviada para os filhos de Israel. Foi anunciado a paz por Jesus. Este é o Senhor de todos. Pedro e Cornélio. Cornélio era um homem temente ao Senhor. Cornélio, Deus tinha reconhecido as orações de Cornélio, tinha ouvido a oração de Cornélio. Deus tinha vindo, aleluia, a memória diante de Deus. O que Cornélio fazia sobre as esmolas, a qual ele, aleluia, fazia, foi reconhecido diante de Deus. Eu quero dizer que o que você faz, o que você se dedica, o que você, aleluia, aprende, o que você está aí nesse momento, as suas orações, o Senhor tem visto. O Senhor tem ouvido as suas orações, as tuas orações têm chegado na memória de Deus. Deus tem se agradado das suas orações, a qual você, aleluia, se prostrou diante dele e orou ao Senhor. Deus tem visto a sua oração. Deus tem escutado as tuas orações. E aqui foi enviado para os filhos de Israel. Os filhos de Israel receberam, foi anunciada a paz por Jesus, o Senhor de todos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é de todos. Ele é de todos. Não importa. Ele é de todos. E nesta noite estou aqui anunciando a paz através da palavra do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Que a paz, que o Espírito Santo de Deus chegue na sua casa e você receba a paz, você receba, aleluia, ânimo no teu coração. E vós bem sabeis que a palavra viu por toda a Judeia, como tanto desta Galileia, depois dos batismos que João Batista pregou. Então a palavra foi espalhada sobre toda a Galileia, pois depois do batismo que João pregou. Quando João pregou o batismo, aleluia, foi chegado em toda a Galileia. Enquanto a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu como Espírito Santo e com virtude a qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, em Jesus de Nazaré, ele foi ungido, Deus ungiu com o Espírito Santo Jesus de Nazaré, a qual Jesus de Nazaré andou fazendo ali, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero dizer, meu irmão, que assim como o Senhor lhe escolheu, o Deus é com você. Deus te escolheu para você, aleluias, pregoar, para você falar da palavra. Aonde você chegar e você tocar sua mão, os enfermos serão curados, os aleijados andarão, em nome de Jesus. Em todo lugar que você for. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez como fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus dantes ordenarás, e a nós que comemos, bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pedro comeu, bebeu juntamente com ele, antes da ressurreição dos mortos. E mandou-nos pregar ao povo, testificar que ele é aquele que dos mortos, e mandou-nos pregar
ao povo e testificar que ele é aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então ele foi o quê? Ele foi pregar a todo o povo. Foi testificar que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E nós temos este poder. Deus nos escolheu para pregar Jesus Cristo, para falar do amor dele para todos os povos, para todas as nações, a qual nós somos testemunha de Deus, a qual Deus nos constituiu para levar a palavra, a qual Deus nos constituiu como os profetas, como, aleluias, testemunho para, aleluias, pregar Jesus Cristo, a qual todos aqueles da remissão dos pecados, por nome do Senhor. Eu e vocês somos chamados, somos escolhidos, somos testemunhas do amor de Deus. E para pregar o Evangelho, pregar a palavra a toda criatura, e todos que ouviram a palavra, todos que receberam a palavra, aleluia, não só receberam a palavra, mas todos aqueles que receberem a Jesus Cristo na sua vida, receberão o batismo do Espírito Santo sobre vós, porque vocês ouviram a palavra. O versículo 44 fala: